let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. 'Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Yeah. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Olá, criptomaníacos! E não é que o Bitcoin subiu mesmo? Pense no Bitcoin ou em qualquer ativo como um barco. E na hora do desespero, todos os tripulantes correm para uma ponta desse barco. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse barco vai virar. E as pessoas aqui que correram para se proteger com medo, elas vão se afogar, enquanto quem estava na outra ponta vai ficar acima do nível do mar. E a mesma coisa acontece nesse momento, onde todo o mercado apostou para um lado, para queda de preço, e isso está gerando justamente o efeito contrário. É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Tá com medinho? Fica com medinho não. Sabe do que você deveria ter medo? De ter o seu computador invadido, seja lá pelo bandido de gravata ou pelo bandido hacker. O único urso gente boa que existe, mesmo no bear market, é esse aqui. É o nosso urso da Kaspersky, o melhor antivírus do mercado, porque é feito para gamers, então não pode ter lag no teu computador, tem que ser leve e eficiente. E como sempre, o que eu fiz? Liguei para o pessoal da Kaspersky e falei, eu quero desconto absurdo para o pessoal da Criptomaníacos, e tá aí na tua cara, 48 horas para você usar este cupom aqui, ó, KASPD2, 70% de desconto em cima dos 50% de desconto que você já tem com o link aqui embaixo da descrição. Então, pega o link, já tem 50%, adiciona esse cupom, mais 70% de desconto, vai pagar quase nada e o seu computador estará protegido de hackers ou de bandidos aí engravatados, que vocês bem sabem quais são. Essencial para quem opera criptomoedas nesse mercado. Corre, porque são apenas algumas horas com esse mega desconto que eu arrumei para vocês. Só esclarecendo, porque hoje eu tô maluco, essa promoção é válida para o produto Kaspersky Total Security, que tem tudo o que você precisa para a segurança dos seus dispositivos. E vai somente até amanhã, sábado, dia 10, 11h59 da noite. Então, corre! Vamos começar por essa linda imagem aqui, que ela representa o quê? O nosso gráfico arco-íris. E olhem onde o preço do Bitcoin foi, conforme mostrei para vocês em vídeos recentes. Ele foi lá exatamente bater, ó, no final da última faixa desse arco-íris. E sempre que isso aconteceu na história, o preço reverteu e voltou a subir. É com essa cara de maníaco que eu estou, porque nós somos criptomaníacos e realmente está acontecendo, tá? Pegou aqui no final da faixa e voltou a subir. E a gente sabe o que isso representa para quem gosta do Bitcoin e das criptomoedas. Mas, para aqueles que não gostam, a gente tem também aqui uma notícia muito legal. Sobrinhos de ex-presidentes do Banco Central perdem R$500 bilhão naquele mercado fabuloso que não tem volatilidade, não tem muito risco, chamado mercado tradicional. As coisas pouco a pouco vão acontecendo, né? O mercado vai se tornando racional e a gente vê aqui o nosso querido Armínio Fraga perdendo aí muito dinheiro com essa operação aí segura do mercado tradicional. E essa outra notícia aqui, ó, o que deu errado na TT Investimentos explica que a operação envolveu a venda de opções de venda e a compra de opções de compra de uma empresa que o gestor desconhecer profundamente. E aí o que aconteceu, como eu expliquei a questão do barco, né? Eles apostaram muito de um lado só e o barco acabou empenando na direção contrária. E não acontece somente com eles, acontece em todo o mercado, né? O mercado como um todo está assustado, corre numa direção, tenta se proteger e o que a gente vê é isso aqui. Na semana passada, traders institucionais compraram 8,1 bilhões de dólares em opções de venda. A opção de venda permite, né, dar a opção daquele comprador vender
vender o ativo no preço atual, num preço estabelecido agora. Isso significa que ele está com medinho, ou seja, porque ele acha que o mercado vai cair, por isso ele compra essa opção de venda e se o mercado desabar, ele consegue vender o ativo no preço anterior. Isso significa que estão todos apostando numa única direção e de forma histórica, como esse gráfico mostra. Olhem só, estamos falando que 8 bilhões de dólares, um recorde aqui, 3 vezes maior do que a crise de 2008, está apostando que os ativos iriam desabar no mercado, as ações iriam para o lixo, iriam para o buraco e, claro, junto iria também as criptomoedas que estão muito ligadas nesse momento às ações. E na hora que colocam todo esse peso desse lado do barco, acabou erguendo o barco no sentido contrário, e isso, na verdade, é histórico, como eu vou mostrar para vocês nesse próximo gráfico aqui. Então tá aqui a correlação, em cima vocês têm o S&P 500, ou seja, as ações nos Estados Unidos, e aqui embaixo vocês encontram o prêmio pago ali entre a diferença de opções de compra e opções de venda, e sempre que a gente atingiu essa diferença aqui, ou seja, o prêmio lá embaixo, negativo como no ponto atual, isso aconteceu também lá em 2008, é justamente o momento da reversão. Todo mundo aposta para um lado e o mercado vai no sentido contrário. Lá em 2008, foi a partir desse ponto aqui que o preço das ações voltaram a subir, e adivinhem, pessoal, estávamos aqui com o preço lá embaixo, pessoal apostando na queda, e o preço hoje das ações voltaram a subir com força, e assim também aconteceu com o Bitcoin, subindo mais de 10% no momento que gravo esse vídeo. Tá aí na tela o gráfico do S&P 500 nos últimos 5 dias e vocês percebem claramente a subida de preço deste índice, né, das ações nos Estados Unidos. E olha aqui, pessoal, o nosso gráfico de dominância do Bitcoin que eu trouxe no vídeo anterior e o pessoal ficou rindo aí. Eu falei o quê? Bom, quando a gente atinge este patamar de 39% de dominância, no caso do Bitcoin, a dominância do Bitcoin sobe. E adivinha o que aconteceu, pessoal? Olha aqui a nossa barrinha na cor verde. Bitcoin voltou a subir de dominância, já está em 40,42%, ou seja, teve uma recuperação após atingir esta zona de suporte na cor vermelha. Vejam só, hein? E passando agora para o gráfico diário do Bitcoin, onde eu mostrei para vocês aqui a nossa estratégia de defensiva, né, que para quem está apostando na baixa, eu falei o seguinte, pegamos esse primeiro suporte exatamente aqui nos 18.900 dólares e eu falei, o Bitcoin reverteu, né, ele voltou a subir e é importante ele continuar essa subida em direção ao nosso stop lá em cima, o stop posicionado nos 25.200 dólares e é isso que ele está fazendo, no momento em 21.246, subindo ao redor de 10% no dia de hoje, portanto, indo na direção contrária do que os outros analistas do mercado estavam esperando. E também no vídeo anterior eu atrelei essa subida da dominância do Bitcoin que eu esperava à queda da Ethereum contra o Bitcoin. Vocês lembram? O pessoal falou que não, a Ethereum agora que vai bombar, o Bitcoin vai cair. E olha só, abrimos aqui o gráfico Ethereum contra Bitcoin. Olha que barra vermelha maravilhosa, pessoal. Como eu falei, era uma zona intensa de resistência aqui. Tinha uma resistência tanto pela linha amarela, esse caixote amarelo aqui, quanto pela linha de tendência de alta que tinha sido rompida, né? E agora está formando aqui uma resistência justamente nessa posição. Aconteceu aqui e novamente agora a gente vê essa resistência funcionando e derrubando a Ethereum contra o Bitcoin. Quem me escutou não perdeu dinheiro, né? Conseguiu transferir as Ethereums para Bitcoin e não perder esse valor. Na verdade, ganhar dinheiro com o Bitcoin e não perder com Ethereum. Mas você aí que pode estar tão empolgado quanto eu, calma, 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 porque ainda não estamos num ponto para comemorar. Como eu falei para vocês, essa estratégia aqui só vai ser revertida quando o Bitcoin romper o nosso stop lá nos 25.200 dólares. Ainda falta um pouco para a gente chegar lá, então acalmem, porque pode ser somente ali um suspiro, né, um dead cat bounce, e depois o preço voltar a cair. Então, esperem o rompimento do stop nos 25.200 antes de entrarem aí com tudo no Bitcoin. Como vocês viram no vídeo de hoje, eu fico muito animado, muito feliz quando eu vejo o parasita se ferrando, quando eu vejo o banqueiro se ferrando, quando eu vejo o mercado tradicional indo pelo ralo. E é justamente o que eu vou conversar com vocês agora, porque estamos no meio de uma crise de energia na Europa, em diversos países. Crise essa gerada pelos parasitas desgraçados, porque não pode ter energia nuclear, não é mesmo? Energia limpa, mas não, né? Nós somos verdinhos. Verde é o novo vermelho. Esses caras querem coletivismo na veia, só mudaram a cor do vermelho para o verde, fechando usinas nucleares que permitiam aos países ter soberania sobre a sua produção energética. E não só nucleares, como também usinas a carvão, porque são muito poluentes, mas eram baratas. A população tinha energia e agora não tem mais.
sendo dependentes de quem? De um país vermelhinho, da Rússia, né? Que eles estão agora brigando, mas dependem da Rússia para que o pessoal não morra congelado no inverno. E quando começa a faltar recurso, o que os parasitas fazem? Eles assumem o problema? Não. Eles passam o problema para vocês. A tirania vai cobrar o preço de você. E você precisa se tornar caro para a tirania. Hoje você é muito barato. Basta eles apertarem o botão da impressora de dinheiro, eles imprimem dinheiro e você vai ser sacrificado. Você precisa se proteger. Você precisa se tornar caro para os tiranos, a ponto de ser inviável economicamente. O parasita desistir de te controlar. A gente passou a história da humanidade inteira sem conseguir fazer isso, mas agora a gente tem uma ferramenta chamada Bitcoin que não permite a esses parasitas imprimirem, gerar inflação, cobrando o preço de você, ou te cobrar também via impostos. Então, use essa ferramenta para se tornar caro para a tirania. O Estado é um parasita, os bancos centrais são parasitas, eles sugam energia da sociedade. Dinheiro é a representação da energia do seu trabalho. Ele é uma bateria que guarda a energia do seu trabalho para o futuro, para ser usada no futuro. E o que bancos centrais e governos fazem é justamente comer parte dessa energia que você ia guardar para o futuro, para quando você precisasse. E eles sugam essa energia via impostos e via inflação. Como eu falei, torne-se caro. Não deixe o tirano facilmente apertar um botão e cobrar uma conta que não é sua de você. Use Bitcoin. Ou sofra as consequências que não vão acontecer somente na Europa, mas em todo o mundo, conforme eu vou mostrar para vocês no vídeo agora. Tá aí a notícia do Globo. União Europeia propõe redução do uso de energia e limite do lucro de empresas. Sempre que o coletivismo começa a falhar, e tanto faz qual é o coletivismo, se é socialismo, se é comunismo, se é, sei lá, o qualismo que você quer aí, se é coletivismo, vai gerar escassez. E na hora que o bicho pega, na hora que a escassez aparece, o que eles recorrem? Vamos congelar preços. Congelam preço até do dinheiro, mas congelam também preço da energia elétrica. Você não pode ter lucro com a empresa de energia elétrica. O preço da energia elétrica tem que ficar ali congelado. E você não pode tomar banho 8 da noite. E você não pode gastar mais de tanto e tanto e tanto e tanto, como todos os países vermelhinhos fazem na história humana. Isso nunca funcionou. Congelamento de preço nunca funcionou. Inclusive aqui no Brasil, no nosso país, pesquisem aí sobre o Sarney, que vocês vão saber do que eu estou falando. Mas é muito triste você não poder tomar banho ou ligar o aquecedor na hora que você quer. Então eles não podem falar que isso vai acontecer para sempre ou por muito tempo. Então eles vão apenas o quê? O que a tiazinha vai falar para você? O que a parasita do cabelo duro vai falar para você? Vamos flatten the curve. Vamos achatar a curva. Você já ouviu esse termo? Você já ouviu esse termo na pandemia? Achatar a curva. São somente 15 dias, 2 semaninhas, não é mesmo? E depois a vida volta ao normal. E quanto tempo eles ficaram achatando a curva? Sim, eles vão achatar você. Você é a curva e vai ser achatado pela cabeçuda aqui do cabelo duro. E quando essa desgraça der errado pela 100ª vez, o que eles vão falar? O que o paizinho vermelhinho sempre fala quando não dá certo? Quando continua a pobreza, as pessoas com fome, dando problema lá, reclamando para o governante. A culpa não é dele. A culpa é de quem? A culpa é de você que vive muito. Então tá aqui, ó, pessoas que querem viver mais prejudicam a economia, diz o presidente da Argentina, um país que ficou vermelhinho recentemente, né? Então, olha só aqui, fazendo L, né? Visitando o grande presidiário brasileiro, fazendo L aqui, o que ele falou? O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse: a busca pela eternidade é inerente ao homem. Nós queremos viver mais, né? Que problemão. E o que a medicina faz? Dá cada vez mais recursos para continuar vivendo. Que absurdo, né? A medicina ajuda as pessoas a continuarem vivas. Isso tem consequências econômicas tremendas. Há 30 anos, tínhamos de sustentar uma pessoa, porque é o Estado que sustenta a gente, né? Não é a gente que sustenta o parasita, é o parasita que sustenta a gente. Tínhamos que sustentar uma pessoa até quase 70 anos, mas agora tenho de manter até os 85. É ele que te mantém vivo, até os 85 anos, com menos trabalhadores na ativa. Manter uma pessoa viva custa muito dinheiro, com todo o equipamento e a medicação. O ser humano busca a eternidade, e essa busca é muito cara, disse o parasita, sem apresentar uma solução para o suposto problema. Eu sei qual é a solução, é te matar. É isso que ele vai fazer. Então eles tiram energia, como eu falei para vocês, energia é vida, energia é essencial para a vida. Então limita o seu uso de energia, torna a sua vida pior e você morre mais cedo. É assim que é a solução estatal para os problemas.
Mas como eu falei para vocês, vocês podem se tornar caros para a tirania, tirar o poder da mão desses crápulas, porque na hora que eles começam a aumentar a energia no mundo para resolver o probleminha deles, né, e também imprimir dinheiro para resolver o probleminha deles, eles estão incentivando justamente uma moeda que gosta muito de energia para existir e também que gosta de excesso de moeda estatal para se valorizar, chamada Bitcoin. Analista aponta recessão e diz que saída é adotar um dinheiro difícil para a classe improdutiva corromper o Bitcoin. Exatamente, classe improdutiva. Os vagabundos que não fazem nada e controlam a nossa vida. E o Bitcoin é incorruptível. Se torne inconfiscável. Se torne ingovernável. Use Bitcoin. Mas vamos entender aqui o que está acontecendo na Europa. Olha a gravidade do problema. O comércio de energia na Europa corre o risco de parar, a menos que os governos estendam a liquidez para cobrir chamadas de margem de pelo menos 1,5 trilhão de dólares. Estender a liquidez significa imprimir dinheirinho. Imprimir dinheirinho ajuda o quê? Ajuda com que o Bitcoin suba. Exatamente. O Bitcoin é escasso, essa moedinha não. Então, quanto mais eles imprimirem, mais moedinha dessa você precisar para comprar o mesmo Bitcoin. É a valorização do Bitcoin. Em oposição ao que está acontecendo agora, né? Eles estão tentando enxugar o mercado, mas se para resolver o problema da crise energética precisa injetar dinheiro, oba! O Bitcoin gosta muito disso. Mas não para por aí. Olha aqui, o tamanho do resgate de energia do Reino Unido está fora dos gráficos. Os 170 bilhões de libras equivalem ao orçamento anual do SUS, o NHS, o SUS lá do Reino Unido, e são mais de 5% do PIB local. Então, quer dizer, estão imprimindo dinheirinho para salvar toda a Europa dessa crise energética, e isso favorece muito ao Bitcoin e às criptomoedas. Como bem afirmam os analistas na matéria, o sistema monetário está degradado e o dinheiro fácil pode ser transformado em arma, uma arma a ser usada contra você. Um colapso hiperinflacionário é iminente, atingindo inclusive os Estados Unidos por causa da conexão com a Europa. Um efeito dominó que deverá chegar antes do que a maioria pensa. A única saída dessa bagunça é adotar um dinheiro que é extremamente difícil para a classe improdutiva corromper. Esse dinheiro é o Bitcoin. Mas pensem aqui comigo. Tudo que os governantes, tudo que os parasitas estão fazendo favorecem ao Bitcoin. Eles estão imprimindo moeda, isso é ótimo para o Bitcoin, gera inflação e o Bitcoin acaba se valorizando, e imprimindo moeda para resolver um problema de energia, aumentar, portanto, a capacidade energética do mundo. E o Bitcoin tem uma mineração que depende justamente de energia. Quanto mais energia tiver, melhor para o Bitcoin. E os parasitas sabem que é um tiro no pé. Então, o que você tem que fazer? Se você está dando tudo que o Bitcoin quer, está alimentando o Bitcoin, o que você tem que tentar fazer para impedir isso? Claro que é uma coisa idiota, mas a gente está falando de parasitas burros. Então, olha aqui, Casa Branca ameaça a mineração de Bitcoin e sugere banimento, vejam vocês. A Casa Branca, ela quer banir o Bitcoin agora. De repente, deu essa ideia ótima aí, né, para eles, de banir o Bitcoin. E olha só que coisa incrível, pessoal. A Casa Branca afirma que a mineração do Bitcoin é uma ameaça ao combate dos Estados Unidos contra a crise climática. Então, o Bitcoin é responsável aí por esse problema climático mundial. A gente tem que fazer o quê? Acabar com o Bitcoin, claro, né? Porque o Bitcoin é o grande responsável por isso, e desde que a China baniu mineradores, quase 38% da mineração do Bitcoin está concentrada nos Estados Unidos. Então a gente teve essa migração da China para os Estados Unidos e agora os americanos estão com essa batata quente na mão. Eles precisam resolver isso, já que eles estão alimentando o Bitcoin. Isso vai ajudar numa futura valorização do ativo. Mesmo com o preço do Bitcoin em queda, está caindo, como vocês viram, durante muito tempo, a mineração, o hash rate total da rede atingiu o seu pico histórico nessa semana. Então, não querem nem saber se o preço está caindo. Cada vez tem mais minerador, mais gente querendo acumular Bitcoin, porque sabe que é a melhor moeda. E como eu falei para vocês, a Ethereum é usada justamente por esses parasitas desgraçados para ter argumento para proibir mineração. Eu falei, inclusive, com relação a BlackRock, uma gestora, né, que agora está adotando Bitcoin, está tendo fundo com Bitcoin. Vão fazer a mesma coisa futuramente, tá? Vão falar que não estão investindo em Bitcoin, estão investindo em Ethereum, porque a Ethereum é limpinha, é verdinha e o Bitcoin não é, o que é falso, mas é esse argumento que eles vão usar da mesma forma que a Casa Branca estão fazendo. A migração do Ethereum para Proof of Stake não parece ser o suficiente para que a Casa Branca fique satisfeita.
Pelo contrário, coloca ainda mais pressão nos mineradores de Bitcoin. Então, quer dizer, vamos ter agora menos impacto de mineração, já que a Ethereum, que é a segunda, está abandonando a mineração, abandonando o Proof of Work. Será que eles ficam felizes com isso? Não. Aí eles ganham o argumento de falar, a culpa é somente do Bitcoin. Então, o Bitcoin é o nosso alvo. Temos que proibir o Bitcoin, proibir o Proof of Work. Todas têm que ser Proof of Stake. Todas têm que ser verdinhas. E aí, quem tiver mais dinheiro, controla a rede. E quem tem mais dinheiro do que a porcaria dos parasitas? Quem tem mais dinheiro do que o Estado? Ninguém. E é por isso que eles querem que todas as moedinhas sejam Proof of Stake. Aí o Estado continua no controle. Você continua sendo barato para a tirania e eles vão pisar em você. A única solução para se tornar caro para a tirania é a utilização do Proof of Work, prova de trabalho, Bitcoin. Energia é escassa e eles não conseguem imprimir energia para controlar a rede do Bitcoin. Ah, Guilherme, então a gente está ferrado, porque agora os Estados Unidos vai proibir a mineração de Bitcoin, a China já proibiu a mineração de Bitcoin, quer dizer que a gente não tem o que fazer, o Bitcoin vai morrer. Não. Quanto mais proibirem a mineração de Bitcoin, mais valiosa ela se torna e começa a gerar interesse, digamos, em outros países, como, por exemplo, a Rússia. O Banco Central da Rússia concorda em legalizar criptomoedas para pagamentos internacionais, diz a reportagem. Então agora a Rússia percebeu que, como ela está ferrada lá, cheio de barreiras, bloqueios e tudo mais, criptomoedas são a grande solução para o país. E não somente para o país, como também para pessoas, inclusive para críticos das criptomoedas que não servem para nada, não é mesmo? Olha só o que falava aqui o grande influenciador. Olha aqui, eu já postei isso tem algum tempo, hein, pessoal? Tá aqui esse grande influenciador falando, né, que falava que criptomoedas não servia para nada. Mas agora o que ele está falando, gente? Vou tirar dinheiro da minha conta, vou ter que mandar por criptomoeda, porque a Rússia está em sanções, tá? E não é impossível você mandar dinheiro por Wire, por Swift, impossível mandar dinheiro para a Rússia. Você tem que usar criptomoeda sim. Eu, um grande crítico das criptomoedas, estou sobrevivendo por causa das criptomoedas. Olha que ironia do destino. Eu vou tirar... É uma grande ironia do destino, não é mesmo? Você está sobrevivendo graças ao quê? Graças às criptomoedas, porque você está na Rússia. E os russos também estão percebendo isso. Mas não só os russos vão perceber isso. O europeu vai perceber que ele só consegue tomar banho quentinho se ele não estiver na mão do parasita desgraçado. Se ele se tornar caro para a tirania. Então o Bitcoin é a solução não somente na Rússia, mas em qualquer lugar onde exista tirania. E, infelizmente, vivemos num mundo onde todos os países possuem uma gangue, possuem uma máfia, possuem uma milícia que domina, que é tirânica, que ataca a própria população. A chance da gente é escapar dessa tirania com o uso do Bitcoin. E eu tô suando já, tô nervoso aqui, tô irritado já. Se você não deu o like, eu vou aí na tua casa, hein? Hoje eu tô maluco, hein? Eu vou na tua casa. Aperta esse botão de like, aperta inscrever-se, compartilha esse vídeo aí, não sei nem onde é que compartilha. Compartilha com o Elon Musk, pô. Manda lá pro Elon Musk esse porra do vídeo. Enfim, se não entendeu porra nenhuma, volta o vídeo e assiste de novo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Cuidado! Hackers querem seu Bitcoin. Faça transações online e navegue com segurança com o antivírus Kaspersky. Link na descrição.